Olá, boa noite. Mais uma live, que eu não gosto muito de dizer live, eu gosto de dizer estudo virtual. Quinta-feira, 12 de novembro de 2020. Hoje o tema Cristo Consolador, com o nosso irmão Irã Gouveia. Irã Gouveia já entrou pontualmente às 20 horas. Seja bem-vindo, meu irmão. É só você pedir para entrar e o seu convite será aceito, tá? Allan Kardec presente, que bom, fico contente. Capítulo 6, Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec, o Cristo Consolador. Irã, só estou aqui aguardando você, meu irmão. Pronto, Irã já está presente. Tudo bom, Edno? Como é que você está? Boa noite. Tudo. Nessa época de pandemia, a gente não diz que está muito bem, não. A gente está direitinho. Estamos andando, né? Estamos caminhando. Estamos andando. Você está bem, meu irmão? Tudo bem. Eu também, estou que nem você. Estamos indo, graças a Deus. Graças a Deus. Está dando um retorno, está dando uma microfonia. Melhorou agora? Agora melhorou. Pronto. Não. Veja aí se tem alguma regulagem. Peraí, deixa eu ver se eu consigo um fone aqui, rapidinho. Talvez pelo fone funcione melhor. Tranquilo, vai lá. Isso acontece, é ao vivo. Enquanto isso, olha, Jesus e os Kardecianos, nós estamos no grupo do Facebook, canal do YouTube, no Instagram, no grupo do WhatsApp. Tá? Todos com o mesmo nome, Jesus e os Kardecianos. E breve, Simone, seja bem-vindo. E breve, teremos também o Twitter, com o mesmo nome. Pronto, agora eu estou de fone. Ficou melhor? Parece que agora melhorou. Agora não tem retorno nenhum. Tranquilo. Pronto, agora estamos de fone. Irã, seja muito bem-vindo. Tá? A casa é nossa. Eu digo a casa porque hoje nós estamos em uma casa só. Não é? Eu estava aqui relembrando que nós temos YouTube, Jesus dos Kardecianos, Instagram, Jesus dos Kardecianos, um grupo de WhatsApp o mesmo nome, e Facebook Jesus dos Kardecianos, um grupo. E breve teremos o Twitter Jesus dos Kardecianos, tá? Então, que você puder divulgar a doutrina espírita, quando você quiser, a casa está aberta. Eu agradeço o convite. Sempre é um prazer, né? O trabalhador espírita, ele não tem o hábito de negar, ele não pode negar o convite, né? É sempre um convite à espiritualidade, nós temos que sempre estar presentes, né? Sempre estar prontos também para isso. Então, é sempre um prazer. Sempre que for convidado, sempre estarei presente. Idem, a recíproca é verdadeira. Ok? Ok, eu estou à sua disposição. Pronto, a gente pode começar quando você quiser. Vamos fazer num esquema de bate-papo, né? Vamos conduzir de uma forma que a palavra não seja somente minha, ou somente seja o dom da palavra, né? À medida que o pessoal quiser colocar alguma pergunta pelo comentário, eu deixo o comentário aberto, eu consigo ler, eu posso estar tentando responder à medida que eu souber. E assim, é uma forma de bate-papo, de interação. Na verdade, é um grande estudo, né? Eu não estou aqui com a verdade absoluta, a espiritualidade não permite ninguém ser dono da verdade absoluta. Então a gente está aqui para poder levar a palavra e para poder fazer um grande debate acerca do tema. Certo? Então pronto. Ok. Quando você puder, a gente pode começar. Não, a palavra já é sua. Então pronto, então vamos lá. Seguinte, primeiro eu queria me apresentar. Eu sou trabalhador do Herculano Pires, em Maracás. Eu comecei minha vida espírita em 2000, no Centro Allan Kardec, em Ubaitaba. Sou farmacêutico, trabalho no SUS, graças a Deus. Durante essa pandemia, nós estamos bastante presentes, atuantes nessa área de controle, de combate a esse mal que está afligindo a humanidade, com muito orgulho.
Só um parêntese, eu tenho 10 anos como secretário de saúde. Já fui 10 anos secretário de saúde. Então você entende a defesa do SUS que se faz necessária nesse momento, né? Pois é, mas não vamos chorar agora, não. Pronto, não, nunca, nunca. Seguinte, então vamos lá. Quando me convidam pela primeira vez para uma casa espírita, que eu tenho a liberdade de escolher o tema como foi com você, geralmente eu busco esse tema, o Cristo Consolador, porque é um tema que para mim é muito caro, é um tema muito precioso para mim, que foi o tema que me levou para o Espiritismo. Em 2000 eu tive um problema muito grande de ordem particular, de ordem familiar, e eu busquei o consolo. E eu frequentei algumas religiões, eu estava aberto a ter um direcionamento, eu achei que o direcionamento estaria na religião, na ordem divina. E fiz uma pesquisa, saí frequentando vários lugares, e numa palestra do Centro Espírita Allan Kardec de Ubaitaba, o palestrante, um amigo meu pessoal hoje, chamado Clésio Darlaim, ele estava falando justamente sobre esse tema. E foi ali que me deu o estalo de entender o porquê que eu estava passando pelo que eu estava passando. Porque a gente tem aquela mania de romantizar o sofrimento no primeiro momento, de achar, não, que bonitinho que eu estou sofrendo, que legal que eu estou sofrendo. E depois a gente tem a fase da negação, de falar, não, eu não mereço estar passando por isso. Quando eu comecei a ter o conhecimento, na época primário da doutrina, eu entendi que era necessário, que a dor era necessária. E esse tema, esse capítulo em específico, foi o que me deu esse estalo, que caiu a ficha para a doutrina espírita. Então, toda vez que eu tenho a oportunidade de falar desse capítulo, todo primeiro convite que eu tenho para uma casa espírita, eu faço questão que seja ele, entendeu? Porque para mim é um tema muito precioso mesmo. Então, assim, como eu estou falando, à medida que o pessoal for conversando, for tendo alguma dúvida, alguma coisa, eles podem estar conversando. Eu separei alguns temas aqui, alguns tópicos do Evangelho que eu vou ler e a gente vai estar conversando a respeito dele. Ok? Seguinte, então vamos lá. Vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou brando e humilde, de coração, e acharei repouso para vossas almas, pois é suave o meu jugo e é leve o meu fardo. Bom, a gente pode notar que o Mestre Jesus, ele inicia com vinde a mim. Então isso é importantíssimo para o espírita, porque a nossa doutrina prega que a revolução moral ela é individual e particular. Que o espírita, enquanto ser consciente, ele tem que estar buscando o Mestre Jesus. Então, quando Jesus fala vinde a mim, não quer dizer que ele não vai até a pessoa, mas ele começa a dizer que a responsabilidade é nossa. Ou a responsabilidade é sua, de no seu tempo vir me buscar. E outra coisa, um ponto fundamental, quando Jesus fala vinde a mim, a gente hoje tem que analisar a forma desse vinde a mim. Como se vai até Jesus? Porque a gente consegue, em centros ou em qualquer outros templos que são pregados e estudados a palavra, a gente pode estar com a casa cheia. Mas quantas pessoas de fato estão ali no espírito? Quantas pessoas de fato estão se dando para a palavra? Quantas pessoas de fato estão com o coração aberto para poder receber o ensinamento? A gente que tem costume de tá fazendo palestras e bate-papos em alguns centros, a gente está olhando ali o domínio da plateia, a gente vê que a gente está ali falando, passando a palavra, e existem pessoas que estão olhando o relógio, tem pessoas que estão inquietas, tem pessoas que estão ali, mas não estão de fato, entendeu, Edna? E essa parte essa parte que é complicada, porque é o seguinte, quando Jesus fala vinde a mim, a pessoa tem que ir de coração aberto, sabendo que ela tem que receber a palavra e o ensinamento. É uma relação de troca. Não adianta a pessoa buscar a religião se de fato ela não absorve os preceitos da religião. Então esse é o primeiro ponto. A reforma é individual, a reforma é necessária, e a pessoa tem que ir de coração aberto, ela tem que estar disposta a aceitar o que está se passando. Quando Jesus fala que eu vos aliviarei, essa parte é fundamental e foi um dos primeiros estalos que eu tive. Porque quando você falar, eu vos aliviarei, Jesus, em momento nenhum, ele está dizendo que a sua dor vai cessar. Ele está dizendo que ele vai aliviar a sua dor. Por quê? Porque a dor ela é inerente ao processo de crescimento. Ela é necessária ao processo de crescimento. Mais do que inerente, ela é necessária. Quando Jesus fala que vai aliviar, diferente de outras doutrinas que a gente vê, de outros segmentos que a gente vê, que prometem um estalo e a solução de todos os seus problemas, Jesus vai te dar um mecanismo e a sabedoria para poder curar você mesmo o seu problema.
Você mesmo vai ser a causa, você mesmo vai ser a busca e você mesmo vai ser a solução desse problema colocado. Então, quando falar, eu vos aliviarei, ele está dizendo o seguinte: não, irmão, a responsabilidade é sua. Eu sou um instrumento, eu sou a ferramenta que vai levar você ao encontro da solução do seu problema, mas eu não vou resolver. Quem resolve é você, a responsabilidade é sua. E esse ponto é fundamental na doutrina. Foi uma das coisas que, lá no começo, quando eu entendi, eu falei assim: não, eu sou responsável pelas causas das minhas aflições. Se eu sou responsável, eu tenho que resolver. Eu não posso estar terceirizando a Jesus a resolução. Você consegue compreender a beleza desse raciocínio? Você tem que entender, você tem que admitir, você tem que resolver. Jesus, ele promete o alívio. Ele não promete a cura. E quando Jesus fala, eu sou brando e humilde, aí é um tapa na cara, é um tapa de luva de pelica na gente. Porque assim, quantos de nós somos brandos e humildes no nosso dia a dia, né? A gente quer a resolução dos nossos problemas, mas nós não aceitamos como é que eu posso falar? Nós não aceitamos a realidade do nosso problema. Nós não somos brandos e humildes. Nós temos personalidades tempestuosas, nós somos as causas diretas de nossos problemas, mas nós queremos eles resolvidos. Quando Jesus fala, não, eu sou brando e humilde, automaticamente ele está nos dando o caminho. Porque se a gente não seguir Cristo pelo exemplo, não nos resta nada. Então, quando ele começa a falar, não, eu sou brando e humilde, ele está mostrando para a gente a solução dos nossos problemas. Pois é, suave o meu jugo e leve o meu fardo. Eu sempre recomendo às pessoas que estão começando a ler a doutrina que elas leiam com um dicionáriozinho do lado. Porque algumas traduções antigas, elas são muito literais. Quando eu comecei a ler, que eu vi suave o meu jugo, eu entendia jugo, leigo que eu era na época, como julgamento. Eu entendia, não. Então, beleza, o julgamento de Jesus é suave. Pelo contrário, o julgamento de Jesus ele é severo à medida que você é severo com você mesmo. O que acontece é o seguinte, julgo nada mais é do que aquela trave do carro de boi, que é atrelada ao boi para o boi carregar a trave. Aí eu entendi que suave é o meu jugo perante a Jesus. Quando você está com ele em sua vida e você segue as leis, não existe problema nenhum que seja pesado. Você começa a dimensionar. Exatamente, exatamente. Mas o peso é necessário, concorda? Você, na verdade, não está carregando nada, ou seja, a sua mente está limpa e pura, tranquila. Perfeito. Exatamente isso. Então, quando Jesus falar suave é o meu jugo e leve o meu fardo, automaticamente você, na presença dele, ele está compartilhando com você isso. Você não precisa carregar isso. A partir do momento que você entenda a causa disso e execute a lei para poder, de certa forma, se livrar disso. E quando ele fala, acharei repouso para as vossas almas, é interessantíssimo isso, porque isso é uma citação que foi retirada do livro de Mateus. E quando Jesus fala conceito para as nossas almas, ele está automaticamente mostrando a pluralidade disso aí. Que a gente não é só essa vida presente. Ele está prometendo o consolo para a alma, de uma forma mais eterna, de uma forma não passageira dessa encarnação. Ele está prometendo uma possibilidade mais ampla. Isso é interessantíssimo. Quando isso eu comecei a entender esse tipo de coisa, eu comecei a entender que a doutrina ela respondia perfeitamente às dúvidas existenciais que eu estava no momento. Repare, deixa eu só lhe interromper, por gentileza. Na verdade, a doutrina ela é lógica. Existe um mecanismo, um início, um meio, e não existe um fim. Existe uma eterna continuidade no processo de evolução. Perfeito, a lei do progresso, perfeitamente. E quando a gente se dirige à casa espírita, normalmente a gente quer um resultado imediatista. Isso não existe. Exatamente. Aí, continuando, todos os sofrimentos, misérias, decepções, dores físicas, perdas de seres amados, encontram consolação em a fé no futuro, na confiança da justiça de Deus. É justamente isso que você está falando. Quando você percebe que a sua vida ela não é só esse ciclo atual, que você tem uma fé, uma justiça futura, e você confia no Deus, justamente no que a gente está conversando agora, que a gente tem o início, o meio e o fim é inexistente. Você consegue entender que as razões do que se ocorre hoje
elas vão ser justificadas na confiança da justiça de Deus mais para frente. Então você fica suave, você fica leve, você entrega. Você fala, não, se eu estou passando por isso nesse momento, automaticamente a justiça de Deus vai prover. A minha fé é no futuro. Eu sei que o momento imediato ele vai passar. Concorda? É justamente isso que é o ponto a se entender nisso aqui. Aí Simone está perguntando, por que Jesus se dirigia mais aos que estavam em sofrimento? Justamente por isso. Porque é o consolador, né? Ele tem que mostrar o caminho do sofrimento. Eu evito usar a palavra sofrimento. Eu acho que sofrimento é opcional. Eu acho que a gente opta por sofrer. Eu acho que o sofrimento é o dimensionamento que a gente dá para a dor que a gente está passando. Eu acho que existe a dor. A dor é necessária como mecanismo de evolução. Porém, o sofrimento é a opção que a gente faz perante a forma como a gente encara a dor. Quando a gente nega a existência dessa dor, vem o sofrimento. Então, eu evito usar muito a palavra sofrimento. Irã, e é interessante que o sofrimento ele tem uma dimensão que a gente dá. Perfeito. Normalmente de uma forma muito egoística. Tá? Ou seja, o meu sofrimento é sempre maior do que o seu. Perfeito, exatamente. Ou do que de qualquer outra pessoa. Né? Então, cada um dá uma dimensão na sua criação ou na sua realidade do tamanho ou, bom, vamos dizer assim, do espaço que ele ocupa dentro do seu, vamos simbolizar, peito ou espírito. Concordo. Perfeito. Exatamente isso. Exatamente isso. E aí, continua. Só para complementar, e aí você tocou em um ponto interessante. Entregar. Eu cheguei a ficar arrepiado porque, olha, vamos entregar e confiar. Perfeito. Resumindo, vamos alimentar em nós a fé. Perfeito, entrega exatamente. A nossa vida e confia a nossa vida em Jesus. É porque é justamente o seguinte, ó, o mal do homem é ele humanizar a justiça divina. Eu tenho o costume de falar o seguinte, que a gente é criado mediante a presença de um Deus punitivo. A mãe fala assim, não pega o biscoito do pote porque senão Deus castiga. Não faz tal coisa porque Deus castiga. Não faz isso. E a gente cria em nós, desde criança, uma mentalidade que nós vivemos um Deus punitivo. Quem se pune é o próprio homem, à medida que ele não entende os desígnios da justiça divina. Porque a justiça divina é perfeita. Quem estraga a justiça divina são os homens. São os homens através da instituição, são os homens através de sua falsa crença. Esse texto vai chegar um momento que ele vai tratar sobre isso. A gente que não consegue entender os desígnios, através do egoísmo, da gente achar que nosso sofrimento é maior, que nosso sofrimento dói mais, que só a gente que é importante, que o meu sofrimento importa mais do que o seu. Aí a gente começa a culpar Deus das causas do nosso sofrimento. Acontece que as causas do nosso sofrimento são inerentes a nós mesmos, ou são anteriores, ou são dessa vida. Só que a gente não tem esse reconhecimento imediato. Aqui, vamos lá. Entretanto, faz depender de uma condição a sua assistência e felicidade, que promete os aflitos. Essa condição está na lei por ele ensinada. Seu julgo é a observância dessa lei. Mas esse julgo é leve e a lei é suave, pois apenas impõe como dever o amor e a caridade. Essa parte é fundamental. Ele diz o seguinte, assistência à felicidade, ela está condicionada nada mais do que a condição da lei por Jesus ensinada. E aí, tem uma parte do Livro dos Espíritos que Kardec pergunta onde está essa lei e o Espírito responde na sua consciência. Isso é fundamental para a gente poder entender, porque é o seguinte, a lei não está no Sermão da Montanha, a lei não está na Bíblia, a lei não está no Evangelho, a lei está dentro da nossa consciência. E a palavra fundamental é empatia. A palavra fundamental é a gente entender que o próximo, ele vai até onde vai o nosso direito de respeitar ele, e vice-versa. A gente tem que entender, é aquele clichê que a gente fala, não faça com o próximo o que você não gostaria que fizesse com você mesmo. É perfeito. Porque através da lei do karma, da lei do retorno, da lei do progresso, volta, retorna. Então, se você tem a observância da lei através da sua consciência, através da caridade, através do amor, você automaticamente, tudo vai estar assim, o que é imposto para você é mais suave, é mais leve. Perfeito. Aí está lá, se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei a meu Pai, e ele vos enviará outro consolador, a fim de que fique eternamente convosco, o Espírito de verdade,
que o mundo não pode receber, porque não o vê e absolutamente não o conhece. Mas quanto a vós, conhecê-lo-eis, porque ficará convosco e estará em vós. Porém, o Consolador, que é o Espírito Santo, que meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará recordar tudo aquilo que vos tenho dito. Talvez seja o meu parágrafo preferido nesse capítulo. Primeiro, guardar os meus mandamentos. E aí a gente faz a provocação. Quanto de nós guardam os mandamentos, né? A gente tem aquela coisa da gente condenar a corrupção alheia, mas aceitar a corrupção quando é a gente. Eu não voto em pessoas corruptas, eu não quero ser corrupto, mas eu falsifico minha carteirinha de estudante para poder pagar meia no cinema. Então, quando o erro é do outro, a gente é muito fácil de apontar. Quando o erro é nosso, a gente relativiza. E quando Jesus fala assim, enviará outro Consolador, o Espírito de verdade, eu não vou entrar na seara do que é o Espírito de verdade, porque não há nenhum consenso nem entre nós espíritas. Alguns segmentos falam que é o Jesus, alguns segmentos falam que é a Legião Espírita. Eu não vou entrar nessa seara, pelo amor de Deus, porque é polêmico demais, e aí a gente vai passar um ano debatendo isso. Eu só vou falar o seguinte, quando a gente fala que o Consolador, e aí os espíritas se falam que o Espiritismo é o Consolador prometido, aí entra a minha fé, entra a minha crença. Porque o Espírito da verdade, você parando para pensar que o próprio Jesus, em segmentos da Bíblia, ele fala que é o Espírito Santo, e que o Espírito Santo é uma legião de espíritos, automaticamente já começa a puxar para o nosso lado, começa a puxar para a seara espírita. E quando fala que é a observância da lei, através de eliminação de dogmas, através de eliminação de rituais desnecessários, através da eliminação de intermediários desnecessários, quem faz isso é a nossa doutrina. Nós estamos aqui justamente para poder observar a lei e racionalizar o ensinamento e o conhecimento dessa lei. Entendeu? Então, é justamente por isso que eu tenho uma fé muito grande que nós somos, de fato, Consolador. Aí vai a provocação. Se nós somos o Consolador, o que nós estamos fazendo como Consolador? A gente está no meio de uma pandemia, a gente está com 164 mil mortos, e aí eu pergunto, qual a nossa função de Consolador no meio desse momento atual? Quantas palavras de conforto e quantos abraços virtuais, porque nós não podemos estar fisicamente, mas quanto acolhimento nós fizemos com pessoas que estão sozinhas, nós fizemos com pessoas que perderam seus entes queridos nesse processo. A gente entende o porquê do desencarne. Desencarne coletivo já foram tratados desde a época do lançamento da transição planetária, já foi explicado, e quem é espírita sabe como funciona. Só que é justamente mais um ponto para a gente poder levar o consolo, para a gente poder levar a palavra de confiança, a palavra de abraço, a palavra de pegar a pessoa e a palavra é acolhimento no momento. Então, nós estamos passando por tudo isso no momento de transição. E o que o espírita, que é o conhecedor da doutrina, e por ser conhecedor, a nossa cobrança vai ser maior. Porque nós conhecemos a verdade. Nós conhecemos a verdade. O que nós estamos fazendo como Consolador? Aí esse papel me angustia, porque é o seguinte, é uma coisa que eu costumo falar, da questão do espírita não praticante. Do espírita, que ele está na casa espírita, que ele paga, ele faz a campanha do quilo, ele paga o agasalho, faz a campanha do agasalho, faz todos os preceitos da casa, participa até da mediúnica, participa do estudo, mas ele não coloca da porta para fora esse tipo de ensinamento. Ele não coloca da porta para fora o que a doutrina espírita pede para ele poder fazer. Entendeu? Mais uma vez, lhe interrompendo, o Irã, tem tudo a ver com o que Simone coloca a nível de questionamento. Nós, espíritas, sairemos melhores dessa pandemia? Depende. É muito relativo. Irã acabou de dizer, precisa saber o que é espírita e o que é espírita. Isso os espíritos fazem muito e comentam muito. É o seguinte, Edno na casa espírita é bonzinho, mas da porta para fora ele muda totalmente, inclusive já começa até a falar da vida do outro que estava ali na reunião. Estou mentindo? Não, exatamente isso. O espírito é uma realidade. E os espíritos nos observando. Então, Simone, eu vou deixar Irã completar o raciocínio a nível de seu questionamento. Tá? É perfeito. É justamente isso.
É justamente isso. A gente tem que entender que esse momento de transformação, de transição, nos está sendo imposto na marra, na força. A fórceps mesmo, para a gente poder entender que a revolução tem que chegar. O processo de transição planetária está acontecendo e tem que chegar. Cabe a nós a revolução individual. Cabe a nós conduzirmos dentro de nós isso aí. Tem uma passagem que fala, mas havendo um justo, não haverão 5, havendo 5, não haverão 10, havendo 10, e aí vai progressivamente. Cabe a nós iniciarmos esse processo de transição. No começo da pandemia, eu estava muito otimista. Eu confesso, estava muito otimista. Eu achava, não, a gente vai passar dessa forma e a gente vai ter um processo de construção, de pensamento coletivo, que nós vamos sair disso aqui com a caridade em alta. Aí, no meio da pandemia, eu fiquei mais pessimista. Porque eu não vi uma construção pregressa desse tipo de conhecimento para poder sustentar o crescimento na frente. Eu não vi a base de conhecimento, eu não vi a busca de conhecimento. Isso começou a me angustiar. No momento atual, eu comecei a parar de ficar pessimista e otimista. Eu comecei a entender que esse tipo de reforma cabe a mim. Que eu pretendo sair melhor nessa pandemia. Que eu quero que as pessoas que me ouçam saiam melhores, entendeu? Mas cabe a mim. Mas não deixa de ser angustiante. Exatamente. Tá? Exatamente. Não deixa de ser angustiante. Porque, Exatamente. na verdade, é o seguinte, a irresponsabilidade do outro lhe atinge. Perfeito, perfeito, perfeito. Essa colocação. Mas o grande ponto é o seguinte, eu espero que a humanidade tire isso de lição, porque tem os booms de conhecimento, né, que a humanidade faz, que a espiritualidade fala que primeiro vem o conhecimento, depois vem o crescimento moral em conjunto. Eu espero que esse boom de conhecimento, porque nunca se teve tão empenhado, né, em se buscar o conhecimento. Todos os laboratórios do mundo estão buscando a cura. O conhecimento humano está avançando muito nesse ano. Eu espero que, mediante a isso, primeiro venha o conhecimento humano, como está lá escrito, e depois o boom da moralidade venha a contraponto. Que a gente consiga entender que é a hora do crescimento. Aí, outra coisa que angustia bastante aqui. Que o Consolador ele vai ensinar todas as coisas e vos fará recordar o que eu tenha dito. Note só. Beleza, Jesus tem uma passagem de Paulo que fala que quando eu era criança, eu falava como criança, agora que eu sou homem, eu falo como homem. Jesus falava para o conhecimento da época. É a lei do progresso. Isso aí. Ele falava para o conhecimento da época. Hoje nós estamos muito mais avançados e o Espiritismo tem condições de ter conversas mais avançadas. Porém, quando fala bem assim, vos ensinará coisas e recordar do que eu tenha dito, essa parte me preocupa. Porque se tem que vir um Consolador recordar o que Jesus já nos disse, ou foi deturpado, ou nós esquecemos. Foi deturpado pelas instituições, ou nós esquecemos porque nós não estamos cumprindo o que foi dito, entendeu, Wesley? Essa parte me angustia. Porque se o Consolador tem que relembrar o que já foi dito, o que o Deus pegou o próximo à perfeição, o perfeito, colocou em meus imperfeitos, porque considerar Jesus como humano é um erro. Ele é um ser perfeito que pousou aqui para a gente ter um exemplo. Ele deixou diversas lições. E nós temos que recordar o que ele passou, o que ele viveu. Alguma coisa está errada na vida da gente. Alguma coisa tá só? Entendeu? Essa parte é muito angustiante. Aí vamos lá, quando a gente passa voltando para a questão da pandemia, para poder ver. Tem aquela coisa do ou vai pela alegria ou vai pela dor, né? E o Transição Planetária fala que é isso, que de vez em quando esses desencarnes coletivos são necessários para a gente poder entender e redimensionar a humanidade quanto a isso. Gente, só aqui no nosso país, que é o berço do espiritismo atual, foram 164 mil pessoas desencarnadas. Nós sabemos nós sabemos que esse desencarne ele foi comum um acordo lá atrás. Nós sabemos que era necessário para a evolução espiritual dessas pessoas. Porém, o que nós temos que entender como Consolador, e aí volta para a pergunta de Simone, é o seguinte, se nós vamos sair melhor como, porque pessoas ficaram aqui. Entes queridos ficaram, entendeu? Repare, Irã, repare. O que está acontecendo a nível de mundo? Europa, aqui, Estados Unidos, América. Bom, vamos lá. Está voltando a pandemia. Uma segunda, terceira onda.
Aí eu virei para minha esposa e fiz: Diana, infelizmente o homem ainda não entendeu o recado e Deus tem que insistir na mensagem. Pronto. Perfeito. Perfeito. É mais ou menos isso. Vamos entrar na nossa realidade? Vamos entrar na nossa realidade? Eu não queria entrar nesse mérito, mas vou ter que tocar no assunto. Vamos lá. Você já reparou que de 2 meses para cá não se tem noticiário quase nenhum sobre pandemia, os boletins diários das secretarias municipais de saúde não estão saindo muito. Bom, enfim, quase ninguém está ficando doente. Processo político voltou a ser interessante para muita gente. Tudo se abra. A partir de segunda-feira, tudo vai voltar a ser reduzido novamente. Anote o que eu estou dizendo. Caetano Veloso, ele fala na Podres Poderes, né, que enquanto os homens exercem seus podres poderes, morrer de raiva, de fome, de sede são causas naturais, né? Então, o que acontece é o seguinte, é a sociedade, infelizmente, colocando os princípios mundanos contra a evolução espiritual, né? Essa parte também é angustiante, porque pra gente, a gente fica pensando, e a evolução que a gente está buscando, onde é que fica, né? Onde é que funciona? Mas aí, desculpe, sim, mas sim, apesar de toda a angústia, como você retratou no início, tá, sobre a questão da importância da individualidade, de cada um dar o seu passo, cabe a cada um de nós, supostamente espiritistas, espíritas, não apenas espiritualistas, tá? A nomenclatura nossa. Então, fazer a nossa parte de exercício diário enquanto seres eternos e de que nós somos seres virtuais. Ontem eu estava dizendo a meu irmão, Elion, olha, você precisa entender que nós somos seres virtuais. Um dia estamos, outro dia não. Perfeito. Pronto. Ou seja, a pandemia está nos trazendo para muito mais próximo da desencarnação do que a gente imaginava. Perfeito, perfeito. Mas é justamente isso. Os desencarnes coletivos funcionam nisso, né? Pronto. Só para concluir o raciocínio, pior ainda. Nós não podemos dirigir. Ocorre indiferente a gente. Na verdade, meu Deus, eu não consegui achar a expressão que eu queria. Na verdade, nós não temos como controlar. Eu entendi, que é impotência perante o fato, né? Pronto, que nós somos passageiros. Isso, concordo. Nós somos passageiros no processo de transição. Só nos cabe justamente entender essa pequeneza perante tudo e buscar a reforma moral, né? Tem um quadrinho que eu gosto muito, que quando eu estou passando por slides, eu uso ele bastante em palestras, que a mulher desencarna, chega perante a Deus, eu falava assim, eu paguei o dízimo, eu era praticante, eu ia à missa, eu fiz isso, eu fiz aquilo, e aí Deus pergunta para ela, mas você amou seu próximo? A pergunta só é essa. Porque no final tudo se resume a isso, né? Aos mandamentos. Aí fala assim, e aí, você amou seu próximo? E aí tudo isso vai por terra, porque, olha só, se a gente está nesse processo de pandemia, para poder novamente tocar no que você falou, a gente está no processo de pandemia, a gente está entendendo que pessoas estão desencarnando, que pessoas impotentes perante a tudo estão desencarnando, e os homens estão preocupados com causas mesquinhas e diversas, está bem longe da observância da lei de Deus e do amor ao próximo, concorda? Então, esse tipo aí vai para a resposta que você falou. Vai sair melhor? Depende. A humanidade eu não sei. Cabe aos espíritas, aí cabe a cobrança da gente, os espíritas saírem melhores. Mas eu também não sei, porque é individual. Eu espero que saia. Mas é muito individual. É muito complicado isso aí, é muito complicado. Eu brinco sempre, eu digo que quem não mudar um pouco, quem não rever valor algum nesse momento, deve voltar ao reino mineral, para quem acredita. Entendeu? Perfeito. Porque se ele não sair, o mínimo sequer de diferença desse processo todo, se ele não desencarnar na pandemia e ele não mudar, o sujeito não conseguir mudar em nada, ele deve voltar a ser aquele cascalhozinho, aquela pedrazinha
que a gente tropeça, porque não é possível. Volta para o início e aprende tudo de novo, que não, não funcionou, né? A gente sabe que a evolução não regride, né? Mas é bem isso que você está falando. A grosso modo é isso que você está falando, porque é isso mesmo. Volta de novo e aprende tudo. Senta lá e aprende, porque... Eu estou fazendo uma alegoria, né? Concordo. Muita brincadeira, mas assim, é muito sério o que a gente está conversando. Concordo. Ó, o texto fala aqui, voltando para saber como é perfeito isso aí. O texto fala: meu pai não quer aniquilar a raça humana. Quer que, ajudando-vos uns aos outros, mortos e vivos, isto é, mortos segundo a carne, porque não existe a morte, vos socorrais mutuamente. Olha só, meu pai não quer aniquilar a raça humana. É bem o que a gente está passando. Foi o que você falou para sua esposa. É o processo de aprendizado. Ele não quer aniquilar a raça. Ele quer que a gente se ajude. Mortos e vivos. Não se ajuda. Entendeu? Enquanto a gente não se ajuda, vai estar passando. Infelizmente, a gente vai estar passando por isso. O que ele quer com esse momento, o que ele provoca nesse momento, é um senso de empatia, de colaboração, de coletividade. Que o ser humano entenda que através da coletividade, através da ajuda, isso vai se resolver. Porém, existem seres humanos resistentes à coletividade. Infelizmente, enquanto existem pontas que estão aqui pregando e falando, não, olha só, observância, fé, amor, caridade, compaixão, existe a outra ponta que fala assim, não, lucro o tempo todo. No começo da pandemia, e aí eu vou falar um dado da minha vivência profissional. A gente comprava materiais que eram fundamentais, sei lá, uma luva. A gente comprava uma caixa de luva licitada a R$8. No auge da pandemia, quando a gente achava para comprar, estava 130. Eu sou representante comercial, Irã. Você entende o que eu estou falando? Você entende o que eu estou falando? A máscara N95, que é fundamental para o profissional nesse momento, ela saiu de R$2,90 para quase R$40. Então, entenda o seguinte, enquanto tem trabalhadores, profissionais da saúde, que estão ali, expondo o seu risco, colocando o seu risco no dia a dia, para poder tentar curar o máximo de gente possível, estão capitalizando em cima do sofrimento alheio. Aí é aquela coisa que Jesus estava falando. O Consolador prometido tem que retornar para relembrar os ensinamentos. Porque é o seguinte, a conta não bate, moralmente não bate. Entendeu, Edson? Moralmente não bate. Enquanto a pessoa estiver buscando só o lucro objetivo e estiver buscando somente a vantagem em cima do próximo, o crescimento espiritual, enquanto um todo, não existe. Não progride. E essa parte é extremamente preocupante, porque por mais que a individualidade, que o karma retorne para o sujeito, que aquilo ali retorne para o sujeito através da lei do retorno, mas ele atrapalha a coletividade, foi como você falou. E a coletividade, nesse momento, tem que estar mais forte, mais do que nunca. E a gente não consegue fazer essa coesão. A gente não consegue fazer esse senso comum para ter uma construção coletiva para sair mais fortalecido do processo de pandemia. Essa parte é preocupante. Repare só, Haroldo Dutra estava falando em alguma dessas palestras, desses vídeos que a gente assiste aqui nos grupos, que a diferença dessa pandemia foi Haroldo Dutra, sim, Haroldo Dutra, pelo que eu me lembro foi Haroldo Dutra. A diferença dessa pandemia para as outras é que as outras só afetavam o físico. Essa, além do físico, deixa a gente muito angustiado, para não dizer deprimido, para não dizer pirado. Perfeito. Tá? Perfeito. Por uma série de fatores que envolvem a gente, onde, mais uma vez, eu vou repetir o que também você falou, nos tornamos impotentes perante a situação. Perfeito. Perfeito. Ó, as políticas de contenção, aí a gente volta. Porque o conhecimento humano evoluiu de uma forma que a gente entendeu que o vírus ele não fica circulante a partir do momento que você se isola ele em determinado nicho. As políticas de proteção, elas são muito severas individualmente, porque isolamento ele traz consequências psicológicas muito severas para o ser humano.
Aí é isso que você está falando. Espiritualmente está sendo muito sofrido. Porque pessoas estão perdendo seus entes sem a possibilidade sequer de se despedir. As rupturas estão sendo muito drásticas. O plano espiritual está recebendo, e isso também nesses vídeos que a gente assiste, está recebendo pessoas que tiveram rupturas muito drásticas de vida. E a gente sabe que esse tipo de ruptura sobrecarrega o plano espiritual, entendeu? E aí que tá. Vai. Você tocou um ponto interessante. Você falou de Caetano Veloso em Pôr dos Poderes. Eu agora vou falar de Renato Russo. O problema da gente se despedir, né, e isso tem muito de evangelho, tá aqui. O problema da gente se despedir ou não ter condições de se despedir com um velório, alguma coisa assim, vem muito de é preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã, como Renato Russo. Pronto. Mais uma vez a gente volta para o Evangelho, para o nosso bendito tema, e diz o seguinte, o Consolador prometido está aí. A lição precisa ser renovada. A gente não conseguiu aprender. Pronto. O caminho é amar. Através de todas as suas variantes. Cabe a cada um a sua caminhada. Concordo. Vambora, Irã. Vem comigo. Eu não quero. Tudo bem. Irã fica. Mas Edno vai ter que seguir a trajetória dele. Vambora, Simone. Vamos, Edno. Pronto. Ou ao contrário, Simone chama Irã, chama... Bom, enfim. Nós temos que trilhar o nosso caminho. Concordo, perfeitamente. Perfeito. Mas assim, entenda, a nível espiritual, existem duas margens de auxílio que estar sendo feitas. Primeiro é o seguinte, os que ficam e os que partiram. Os que partiram estão sendo bem assessorados. Existem espíritos que estão assessorando os que partiram de forma abrupta. O que me preocupa enquanto espíritas é a inoperância de alguns espíritas perante os que ficaram. Você está entendendo, Edson? Pelo seguinte, é aquilo que eu estava falando. Até que ponto a palavra consolador, de forma consolo, de fato, até que ponto nós estamos colocando isso em andamento? Entendeu? Eu agora, como mediador, vou ser mal educado. Vou lhe interromper. Pronto. Perfeito. Posso usar do meu direito de mediador. Perfeitamente. Você disse uma coisa interessante. Aqueles que estão desencarnando, eles estão sendo amparados. Pronto. São exatamente 42 minutos de conversa que a gente está tendo. Nós vamos varar a madrugada se facilitar e a semana inteira e o mês inteiro. Fica esse tema, você vai escolher a data para a gente dar continuidade no sentido de quem garante, agora eu vou fazer a provocação, tá? Eu quero que todo mundo que esteja na sala preste atenção. Quem garante que quem desencarnou na pandemia ou em função da pandemia está sendo bem amparado? Irã, até isso é questionável, porque depende de cada um de nós. Não, certo, pronto, perfeito. Você tem razão. Isso aí, está sendo amparado na medida do mérito. Concordo, perfeito. Você tem razão. Então, eu lhe fiz uma provocação para que a gente venha a conversar sobre esse aspecto técnico, mediúnico do pós-pandemia. Ou seja, nós temos um dever de casa. Eu, Irã e mais 4 pessoas ou 5 pessoas, não sei. É estudar, não é buscar recursos literários no sentido de o que é que acontece, o que é que está acontecendo com esses espíritos. Divaldo Franco já fez uma palestra sobre isso, que existe uma equipe, para lá, fantástico. Mas será que todo mundo quer ir para esses centros, para essas colônias, para esses, vamos dizer assim, pontos de pronto atendimento? Entendeu? Não, assim, concordo, perfeito. Justamente isso, a provocação foi aceita, vamos voltar para falar dessa data, desse porque é perfeito. O que acontece é o seguinte, nós sabemos que é mediante o mérito, né? E mediante a aceitação. Em desencarnes coletivos existem possibilidades de expiações, que a pessoa concorda participar daquele processo de crescimento da humanidade mediante a expiação. Se foi isso, se foi por expiação, eu me baseei muito nisso, nas pessoas que estão, de certa forma, concordando com o desencarne pré-estabelecido pelo crescimento moral e intelectual da humanidade, que a gente sabe que isso acontece.
Porém, existe novamente o livre-arbítrio. O livre-arbítrio que é o grande, o fundamental da nossa doutrina. Que você pode desfazer tudo que está programado de uma hora ou outra. Então, você aceita ou não. Perfeito, é perfeito isso aí. Concordo. Oi, Irã. Oi, Irã. Vamos lá, Irã. Vamos conversar aqui, Irã, como se a gente tivesse sentado tomando um cafezinho. Quem de nós está preparado de fato para a desencarnação? Ou com pandemia ou sem pandemia? Pronto. Olha, Edno tem uma linguagem muito direta, tá? É o que eu digo sempre. Logo quando eu vou fazer uma palestra, eu digo, estou botando o espelho lá para eu ouvir o que eu estou falando, para eu me ver, eu preciso. Uhum. Mas assim, quem de nós, Irã, meu irmão, está preparado? Entendeu? Não, então, concordo. Aceitamos. Tá. Mas quem garante? É mais um ponto para a gente voltar a se encontrar, rever e conversar. Não, mas aí é justamente o seguinte: é a questão do planejamento espiritual, do plano de cada um. Se a pessoa vai aceitar ou não, é independente. Entendeu? O que eu estou querendo dizer é que existem possibilidades, mas, novamente, depende da evolução espiritual, da evolução do que a pessoa está buscando aqui. A pessoa pode ter vindo para cá com um plano encarnatório perfeito, muito bem traçado, poder espiar causas passadas, chegar aqui e fazer tudo ao contrário. Então, nesse caso aí... Você quer ver uma coisa? Pena que o tempo passa tão rápido, só faltam 14 minutos. Você quer ver uma coisa? A gente não está conversando tudo isso. Meu filho é especial, tem síndrome de Down. Para ele está tudo bem. Entendeu? Para ele está tudo bem. Ou seja, com pandemia ou sem pandemia, ele já se adaptou, porque quando a gente esquece de usar máscara, ele lembra, papai, é a máscara. Ele já bota logo, ele é o primeiro a botar máscara. Ou seja, mas ele não deixa de ser um espírito reencarnante, é o que eu quero falar. Entendo, perfeito. Ele não deixa de ter também escolhido vir assim. Durante o sono, com certeza, através do desdobramento natural, ele tem plena noção da época que a gente está vivendo. Você concorda comigo nesse raciocínio? Perfeito, então, concordo. Vamos lá. É preciso que a gente entenda, de fato, que nós somos seres espirituais e que, eu vou repetir o que você falou, Irã, e que me arrepia toda vez, a gente precisa entregar e confiar a nossa vida ao Criador. Pronto, ao perfeito. Nosso Pai. Ao nosso irmão maior Jesus, para que os desígnios da criatura e do Criador sejam cumpridos juntamente com a natureza. Perfeito. Mas é justamente isso, olha só. Se a gente entende que o Consolador, vamos fazer uma linha do tempo aqui. Se a gente entende que o Consolador prometido, ele está trazendo causas justas a todas as dores, automaticamente a gente consegue entender por que a gente está passando nesse momento. Se a gente está passando nesse momento, a gente consegue reconhecer que nós somos seres humanos, olha Raul Seixas lá, ridículos limitados, beleza. Nós conseguimos entender que nós não podemos, de novo, agora vou citar um cara que eu gosto muito, que nós não podemos sofrer no ano passado, como diz Belchior, nós sofremos agora, na atualidade, nós estamos vivendo na atualidade. Aí nós vamos começar a entender o seguinte, por que nós sofremos? Não. Tem causas anteriores e causas pregressas. O Consolador diz, o fim é justo. A justiça divina funciona e ela é justa. Se você entende que o fim é justo, que as dores são responsabilidades nossas, e se você entrega a sua vida, o seu destino na justiça divina, talvez o processo de desencarne, quando você desencarnar e tiver consciência de desencarne, por quê? Fique mais suave. Só que olha só, olha o tanto de condição que a gente colocou para suavizar o processo de desencarne. Aí eu concordo com você. Quantas as pessoas que nós conhecemos, que estão nessa sala, que estão no nosso convívio, estão aptas para entender a teoria do Consolador e a prática do Consolador?
estão aptas para processar e viver a lei da caridade, a lei do amor e a lei da moral? Quantas pessoas que a gente conhece estão em curso dessa reforma moral? Quantas pessoas que a gente conhece estão entregando os seus desígnios e a sua vida para Deus, de forma a entender que já está teoricamente encaminhado à recuperação espiritual dela? Olha o tanto de condição que a gente colocou para ter um desencarne sossegado. Só que é o seguinte, enquanto consolador prometido, enquanto porta-voz, nesse momento agora, da palavra da nossa doutrina, é essa a mensagem que a gente tem que levar. Você está entendendo? Essa conversa que a gente tem aqui, e que pessoas estão escutando, e que a espiritualidade está participando, é esse tipo de palavra que nós temos que levar aqui no Instagram. Quando a gente conversar com alguém fora a respeito da pandemia, é esse tipo de coisa. Pessoal, irmão, aceita, espera e confia. Porque a justiça divina é bonita, ela é perfeita. Ela deu o livre-arbítrio e a reencarnação para a gente. São dois mecanismos fundamentais. Ela deu a reencarnação para falar assim, meu filho, eu te amo tanto, que se você errar, você ainda tem uma nova chance. Porém, não se confie nessa nova chance. Porque se você errar, você vai ter que pagar o que você errou. Aí, quando funciona, quando a pessoa consegue entender isso, fica mais suave. Só que a gente, voltando ao que você falou, egoísta como nós somos, nós preferimos a falar bem assim, não, tá passando, mas é um erro que a gente tem quando a gente fala bem assim, tá passando, mas eu não mereço isso. Não vai chegar em mim. Você tá entendendo? Aí esse tipo de coisa tá na contramão da evolução que a gente está buscando, que a gente está pregando. Quando a gente fala que nós somos consoladores, e a minha provocação vem nesse sentido, a palavra do consolador, o Espiritismo, está bem claro, Kardec fala, instruí-vos, conhecimento, a gente tem que ler, a gente tem que estudar. Para poder sentar aqui para falar com você, eu estudei, você estudou, todo mundo estuda. Se não estudou exatamente nesse momento, mas a gente estudou em algum momento da vida. E a gente está estudando o tempo todo, porque o material está chegando, atualizações estão chegando, e a gente está estudando. Se a gente não propagar esse tipo de conhecimento, quem vai? Enquanto conhecedores. Você entendeu a provocação? Aí eu fico vendo espíritas preocupados porque o espiritismo, acho que você entende o que eu estou falando nesse momento, ele tem uma aura bonitinha fora a pessoa fala assim, eu sou espírita. Aí o espírita que não condiz com o consolador, ele está buscando um caráter místico, um caráter esotérico da religião, de achar que é bonitinho. Aí a pessoa pergunta, nossa, e aí você recebe espírito, encarna em você, e você já viu fulano de tal? E a pessoa começa a tratar de uma forma mágica aquilo ali. Se ela faz... Tá entendendo? Eu chamo... Desculpe, espiritismo encantado e espíritas encantados. Perfeito, perfeito. Aí a pessoa fala assim, eu sou espírita, eu participo da casa espírita, eu vou na mediúnica. Aí a pessoa que está fora acha bonitinho, porque o esoterismo é curioso. Aí a pessoa fala assim, e você enxerga? Você já viu fulano de tal? Rapaz, e se eu for em sua casa, eu consigo falar com a minha avó? E a pessoa dá, como é que eu posso dizer, nutre esse tipo de espiritismo em contraponto ao espiritismo necessário, que é o conhecimento. Quando eu comecei a estudar a doutrina, o que me encantou é que era tudo muito racional. Kardec, quando começou a codificar, ele não se contentou com uma resposta, não. Ele fez um método científico plausível de sair buscando a mesma resposta em vários segmentos. Ele criou um método para validar aquilo ali. E a gente hoje banaliza, mistifica o espiritismo em contraponto ao conhecimento. Esse tipo de pessoa, aí a gente volta para aquela provocação. Esse tipo de pessoa, fatalmente, por ter acesso ao conhecimento e não levar o conhecimento da forma como está, vai sofrer um desencarne. Concorda? Esse tipo de pessoa é complicado. Porém, o nosso trabalho aqui é de formiguinha. O nosso trabalho aqui é de ficar
Mas, ó, irmão, como você falou, volta, volta, é aqui. Ah, eu não quero, Pronto. beleza. Beleza, mas Mas volta. mas vamos lá. Eu vou, em 10 segundos, dizer o seguinte. A pandemia também, tá, através do Cristo Consolador, além de nos ensinar, tentar nos ensinar uma nova visão de valor em relação à nossa própria existência, ela veio mostrar outro caminho, que é esse que nós estamos fazendo. Nós somos capazes de usar o meio tecnológico, a internet, muito bem para divulgar a doutrina espírita. Nunca se utilizou tanta live, que eu não gosto de live, eu chamo de estudo virtual. Tá? Nunca se fez tantos estudos virtuais como estamos fazendo agora, atingindo um número muito maior do que dentro do espaço da casa física, quadradinho, fechadinho. Perfeito. É interessante Perfeito. isso, tá? Porque eu tô fechando a conversa, porque na verdade só faltam 4 minutos e eu vou deixar você agora à vontade para fazer as suas considerações finais e se você achar conveniente, claro, eu já estou lhe otorgando, né, a data que você queira escolher para que a gente volte a dar uma conversada sobre esse mesmo tema. Bom, enfim, você escolhe. Não, perfeito. Ó, assim, primeiro a consideração final é o seguinte: é sempre um prazer, como eu lhe falei, o trabalhador espírita ele não escolhe. O trabalhador espírita ele é escolhido. Quando eu termino de fazer um estudo desse, as pessoas falam assim, eu achei massa o que você falou. Não, não fui eu. Nós somos instrumentos, nós somos meramente uma ferramenta da palavra. A gente estuda, mas nesse momento nós estamos cercados de espiritualidade, nós estamos cercados de trabalhadores que, de certa forma, influenciam o que nós estamos falando aqui para poder levar a palavra. Então, nunca é nós, sempre é uma equipe espiritual. Então, como eu lhe disse, o convite está aceito, a gente vai marcar sim isso aí. Eu tenho dois outros estudos agendados, mas vou entrar em contato com você pelo WhatsApp, a gente marca uma data. Mas é sempre um prazer estar falando da doutrina espírita, é sempre uma honra estar falando da doutrina espírita. A gente que tem um conhecimento não pode se furtar disso. Porém, é uma frase que eu estou usando durante a live toda, a gente que tem um conhecimento também não pode se colocar no pedestal. É justamente isso que a gente está fazendo nesse momento aqui, não colocando no pedestal de forma como você falou. Nunca se produziu tanto conhecimento. As pessoas que se dispõem a estar disponibilizando, a estar debatendo, elas estão justamente descendo da cátedra e colocando o conhecimento em vazão. Agradecer o seu convite, dizer que quando a pandemia passar, eu pretendo visitar o espaço de vocês, é um prazer. Eu conheço a cidade, já conheço a cidade já, é um prazer, será um prazer estar com vocês aí. Conhecer meu amigo pessoalmente, quando a pandemia passar, eu posso te dar um abraço, que não seja virtual. Que não seja virtual. Eu dei uma visita a Itiruçu, Simone sabe, foi quando uma época que eu não estava muito bem. Simone sabe do que eu estou falando, então a gente vai ter a oportunidade de se encontrar. Tenha certeza Perfeito. disso. Minha sogra é um amor de pessoa, ela vai receber muito bem. Então, novamente agradecer a possibilidade, agradecer a presença da espiritualidade que se faz presente. E é isso aí. No mais, é justamente isso. No final da carta de Paulo, permanece a fé, a esperança e o amor. Mas dentre todos, o maior amor. E Deus é amor. Então, tudo se resume a amar o próximo. A partir do momento que a gente conseguir entender que tudo se resume a amar o próximo, a gente consegue dar o tão sonhado salto espiritual e evolutivo. Entendeu? É por aí. Muito obrigado de novo. E vai ser um prazer estar com você de novo, para a gente poder fazer um novo debate, uma nova conversa de ideias, porque é assim que funciona. O partilhamento é muito melhor esse formato com o intermediador conversando do que quando você fica congelado falando somente ali. Muito melhor. Muito obrigado pelo convite. Com fé em Deus, estaremos juntos de novo. E a data você escolhe, a gente depois vai ver isso, tá? Só temos 30 segundos. E eu também quero agradecer muito a você, muito, muito, muito a você e a espiritualidade que, na verdade, nos envolveu e está aqui com a gente. Não é para que tudo isso ocorra, porque queira ou não queira, vai ficar gravado
em alguns canais, então, assim, o acesso a gente vai desencarnar e isso aí vai estar lá registrado. Tá? Muito obrigado a todos, uma excelente noite, uma excelente semana, uma excelente votação, pelo amor de Deus, responsabilidade acima de tudo, e até o próximo encontro. Com Beleza, fé muito em Deus. obrigado. Obrigado. Boa noite Tá? para você. Tchau, tchau. Fraternal abraço. Obrigado, você também. Tchau, tchau.